O eco dos cascos de elefantes na neve ainda ressoa nas montanhas. Os campos onde Roma perdeu a sua alma continuam manchados de história e sangue. O seu nome, séculos depois, bastava para fazer tremer crianças, senadores e soldados, mesmo após a sua morte. Aníbal Barca não foi apenas um general. Foi a sombra que escureceu os dias mais gloriosos de Roma. Uma criança jurando ódio eterno, um estrategista transformando animais em armas, um inimigo que Roma nunca conseguiu esquecer. Hoje, você vai descobrir 25 fatos arrepiantes que fizeram de Aníbal o maior inimigo que Roma já enfrentou. E talvez, no final, entenda por que até os deuses pareciam temê-lo. Aníbal Barca nasceu com a guerra no sangue. Filho do grande Amílcar, foi criado para destruir Roma. Aos 9 anos, o pai fez com que jurasse vingança num altar. Aos 25, já comandava exércitos. Aos 27, atravessou os Alpes com elefantes. E durante mais de uma década, manteve a maior potência do mundo à beira do colapso. Não era apenas a sua violência que aterrorizava, era a sua inteligência. Planejava batalhas como quem compõe sinfonias de morte. E, embora nunca tenha entrado em Roma, a sua sombra viveu nela durante gerações. Agora, começa a jornada. 1. Recebeu a cabeça do irmão como aviso. Aníbal não perdeu apenas uma batalha, perdeu um laço de sangue. O seu irmão Asdrubal Barca tentou atravessar os Alpes para reforçá-lo na Itália. Mas foi emboscado, derrotado e decapitado. Os romanos, sabendo da ligação entre eles, fizeram algo inimaginável, lhe enviaram-lhe a cabeça como mensagem. Certa noite, enquanto jantava na tenda, algo caiu no acampamento. Ao aproximar-se, soube imediatamente o rosto sem vida do irmão, ainda coberto de sangue seco. Roma não queria apenas vencer, queria quebrar-lhe a alma. 2. Transformou 2.000 bois em tochas vivas. Encurralado num vale estreito pelos romanos, sem comida ou rota de fuga, Aníbal concebeu uma tática macabra. Mandou amarrar tochas aos chifres de 2.000 bois e incendiá-las. Em pânico, os animais correram como bestas infernais em direção às linhas romanas, espalhando terror. Na confusão, o seu exército escapou. A noite iluminou-se com fogo, mugidos, gritos e morte. Roma aprendeu que, com Aníbal, desespero nunca significava rendição. 3. Usou serpentes venenosas como armas biológicas. Muito antes de o conceito de guerra biológica existir, Aníbal já o aplicava com precisão. Durante batalhas navais, lançou jarros cheios de serpentes venenosas nos conveses inimigos. As criaturas rastejavam entre os pés dos marinheiros, mordendo, espalhando pânico e desordem. Era mais que uma tática, era puro terror psicológico. Até o mar se tornou cúmplice da sua lenda. 4. Transformou elefantes em tanques de guerra. Aníbal não apenas atravessou os Alpes com eles, transformou-os em máquinas vivas de destruição. Bestas com mais de 4 metros de altura, cobertas de armaduras e espigões, avançavam sobre as legiões romanas como uma onda imparável. Muitos soldados romanos preferiam fugir a enfrentar tais colossos. O rugido dos elefantes, somado aos gritos cartagineses, criava uma das cenas mais aterrorizantes do mundo antigo. 5. O pai crucificou milhares, e ele viu. Desde pequeno, Aníbal presenciou horrores. Durante a Guerra dos Mercenários, o seu pai Amílcar crucificou milhares de soldados rebeldes como castigo. As colinas africanas tornaram-se florestas de corpos pregados. Aníbal viu tudo. Para ele, a guerra não era gloriosa, era cruel, implacável, necessária. Cresceu entendendo que o medo era tão importante quanto a espada. Roma ainda não sabia, mas um inimigo forjado no ódio estava a caminho. 6. Perdeu o olho direito e continuou a comandar do alto. Aníbal não precisava de visão completa para continuar a inspirar terror. Durante uma campanha, uma infecção ou ferimento deixou-o cego de um olho. Mas, longe de o enfraquecer, isso o tornou ainda mais temido. Montado no topo de um elefante de guerras, o seu novo posto de observação, dirigia batalhas com um único olho ardente, marcado por uma cicatriz brutal. Dessas alturas, via melhor do que ninguém e via o medo. 7. Aterrorizou Roma durante mais de 10 anos.
Não foi uma campanha breve. Foi um sopro longo e sombrio sobre o império. Durante mais de uma década, Aníbal percorreu a Itália como um fantasma impossível de capturar. Cada vitória sua era uma derrota moral para Roma. Senadores tremiam. Famílias rezavam. Dizia-se que as crianças romanas não temiam o lobo, temiam Aníbal. A sua simples presença parava mercados, mudava rotas e paralisava exércitos. 8. Tornou-se mercenário de reis inimigos de Roma. Quando foi derrotado em Zama, não desapareceu. Tornou-se ainda mais perigoso, passou a ser conselheiro militar de Antíoco III, rei do Império Seleucida. A partir da Ásia Menor, preparou novas frentes contra Roma. Era como um espírito errante da guerra, oferecendo sua mente estratégica a quem quisesse combater o gigante. Era exilado, mas nunca derrotado. 9. Foi formado por um mestre espartano. Não aprendeu com qualquer tutor. Seu mentor foi Sosilos de Esparta, um mestre da arte da guerra. Com ele, Aníbal absorveu a disciplina espartana, o culto ao valor e a estratégia grega. Aprendeu história, filosofia, tática e vingança. Foi forjado no fogo helênico, endurecido pela história de Alexandre, o Grande, e moldado para ser uma arma viva. 10. Cruzou a pé de Cartago até o Estreito de Gibraltar. Antes de dominar os campos de batalha, já havia demonstrado sua coragem. Na falta de navios, Aníbal e seu exército marcharam de Cartago, no norte da África, até o Estreito de Gibraltar. Atravessaram desertos, montanhas e tribos hostis. Era uma marcha que poucos sobreviveriam. Mas, para ele, o caminho fazia parte do juramento de destruir Roma, passo a passo. 11. Jurou usar fogo e ferro contra Roma. Não foi uma simples promessa. Foi um juramento de sangue. Quando criança, Aníbal colocou a mão sobre um altar enquanto seu pai, Amílcar, o observava severamente. "Juras odiar Roma?" perguntou. "Juro", respondeu com firmeza. Desde então, seu destino estava marcado. Cada batalha, cada marcha, cada morte era consequência desse ódio ritual. Não era um general. Era um instrumento de rancor. 12. Casou-se por conveniência política com uma princesa ibérica. O amor não tinha lugar em sua vida. Seu casamento com Emilce, filha do rei de Cástulo, foi parte de um pacto. Ela era jovem, bela e culta. Ele era frio, calculista, distante. Seu interesse não era o afeto, era a guerra. Disse que dessa união nasceu um filho. Mas o destino da família de Aníbal era incerto, várias alianças políticas se rompiam como espadas enferrujadas. E o preço era a traição. 13. Seu irmão crucificou magistrados gaditanos. A vingança não era estranha à família Barca. Quando Magão, irmão de Aníbal, voltou a Cádiz e encontrou os portões fechados por traição, não hesitou. Ao entrar na cidade, capturou os magistrados responsáveis e os crucificou. A mensagem era clara: de ninguém trai os Barca e fica impune. Assim castigavam os infiéis, não com morte rápida, mas com morte pública. 14. Foi visto como a reencarnação de seu pai. Os soldados não viam em Aníbal um jovem. Viam o retorno do leão. Amílcar havia morrido na Espanha, mas seu filho foi eleito por aclamação, é igual ao pai, diziam. Tinha seu fogo, sua disciplina, seu olhar de aço. Aos 25 anos já comandava exércitos como se tivesse nascido para a guerra. Não era apenas herdeiro de um legado. Era sua continuação viva. 15. Abriu caminho pelos Alpes com vinagre fervente. Quando as montanhas pareciam impossíveis, Aníbal não desistiu. Ordenou atear fogo nas rochas e depois regá-las com vinagre fervente. As fendas se abriam, e seus homens as exploravam com cunhãs de ferro. Assim, um exército cruzou por onde ninguém acreditava ser possível. Perderam elefantes, homens, provisões, mas ganharam um lugar na história. Roma tremeu ao saber que o monstro havia cruzado os Alpes. 16. Planejou o massacre perfeito na Batalha de Canas. Quase 80.000 romanos morreram em um único dia. Foi uma dança da morte orquestrada por Aníbal. Em Canas, ele cercou o inimigo como uma serpente.
Fingiu fraqueza no centro e quando Roma caiu na armadilha, o exército cartaginês fechou a pinça. Gritos. Sangue. Desespero. Aqueles que não morreram pela espada, se afogaram sob os corpos dos camaradas. 17. Saqueou cidades e roubou suas colheitas como castigo. As cidades vaxeias de Eumântica e Arbocala, Satuai, Salamanca e Toro, conheceram a fúria de Aníbal. Não apenas matou seus defensores e destruiu suas reservas de alimentos, sabendo que isso condenaria milhares mais. Não eram simples ataques. Eram advertências, Roma não pode protegê-los. 18. Seu cunhado foi assassinado pelo escravo de um rei crucificado. Asdrúbal, o Belo, cunhado de Aníbal, executou brutalmente um rei ibero chamado Tago. Mas o escravo do monarca decidiu vingar-se. Numa noite, enquanto todos dormiam, deslizou-se entre as sombras e assassinou o general cartaginês. Nem a realeza estava a salvo nos tempos de Aníbal. Todos tinham inimigos, até os mortos. 19. Cercou e destruiu Sagunto, o disparo que acendeu a guerra. Durante 8 meses, Sagunto resistiu. Até que Aníbal a esmagou. Nem mulheres nem crianças foram poupados. Sua conquista foi o grito de guerra que desencadeou a Segunda Guerra Púnica. Para Roma, foi um ultraje. Para Cartago, foi um ato de força. Para Aníbal, foi apenas o começo. 20. Foi considerado o terceiro melhor general da história pelo seu inimigo. Após sua derrota, Cipião, o africano, seu grande rival, encontrou-se com ele. Perguntou-lhe em quem foi o melhor general de todos os tempos. Aníbal respondeu: Alexandre, o Grande. Depois Pirro. E depois eu. Até mesmo seu adversário o admirava. Porque, mesmo vencido, Aníbal era grandioso. 21. Deu seu nome ao psicopata mais famoso do cinema. Hannibal Lecter, o monstro brilhante do cinema moderno, não recebeu seu nome por acaso. Thomas Harris, seu criador, batizou-o inspirado no general cartaginês, frio, calculista, imbatível, temido. Aníbal Barca não devorava a carne humana, mas devorou exércitos inteiros. Seu legado era tão aterrador, que o cinema o transformou em uma lenda sombria. 22. Personificou o medo eterno para os romanos. Durante gerações, as mães romanas não diziam o bicho-papão vai te pegar, diziam Aníbal está às portas. Mesmo morto, sua sombra aterrorizava. Ele foi o fantasma na mente coletiva de Roma. O pesadelo que ensinou a todo um império a temer o impensável. 23. Foi o protagonista de uma profecia de vingança. Os gregos subjugados por Roma esperavam por um libertador. E os rumores começaram, um rei da Ásia se levantaria contra os romanos. Vivia exilado. Era brilhante. Havia jurado ódio eterno. Esse homem era Aníbal. Embora africano, sua presença em terras asiáticas o tornou o candidato ideal para cumprir a profecia. Sua lenda tornou-se mística. 24. Suicidou-se com um veneno oculto em seu anel. Perseguido. Traído. Encurralado. Antes de ser entregue a Roma, Aníbal escolheu seu final. Tirou seu anel. Mordeu-o. Dentro, escondia o veneno que havia preparado anos antes, para o caso de aquele dia chegar. Morreu sozinho, mas livre. Preferiu a morte a ver Roma triunfar sobre seu corpo. 25. Escondeu-se até depois de morto. Em seu epitáfio lê-se: daqui se esconde Aníbal. Não o descansa. Não o dorme. Esconde-se. Mesmo morto, continuava sendo o inimigo número 1 de Roma. Tanto que sua tumba foi esquecida, saqueada, e até hoje ninguém sabe com certeza onde ele está sepultado. Aníbal não descansa. Vigia. Silencioso. Esperando seu momento, como sempre. Aníbal não apenas desafiou Roma com sua espada, mas com sua mente. Foi um homem que caminhou por montanhas geladas, que transformou animais em armas, que jurou ódio eterno e manteve-se firme mesmo quando tudo estava perdido. Foi tão temido que sua sombra continuou a aterrorizar gerações de romanos muito depois de sua morte.
E, embora seu corpo esteja oculto pela história, seu nome jamais foi enterrado. Se estas histórias te impactaram, imagine quantos segredos o passado ainda guarda e quantos Aníbales mais foram silenciados pelos vencedores. Se quer descobri-los, inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que a história é chata.